Bem-vindos a este módulo sobre sistemas de tempo real. É uma breve introdução, apenas com a ideia de transmitir o que é o conceito de tempo real e algumas das características fundamentais deste tipo de sistemas. Um sistema de tempo real é basicamente um sistema computacional que envolve um computador que está em interação com um determinado processo no qual ele se enquadra. Muito rapidamente, nós podemos ver que existem alguns componentes fundamentais dentro de um sistema de tempo real. Existe aquilo que nós chamamos um sistema controlado, que é um meio envolvente, tipicamente um processo físico. Este processo físico interage ou é de alguma forma controlado por um sistema computacional, da qual nós chamamos o sistema controlador, o computador, que no fundo vai efetuar o controlo do sistema ou do meio envolvente que nós queremos controlar. Tem ainda uma interface com um operador que permite configurar de alguma maneira e controlar o funcionamento, arrancar e parar o sistema global. Existe digamos assim, uma métrica de tempo própria ou uma dinâmica que é representada por este relógio próprio do sistema controlado, por isso o seu processo físico tem uma dinâmica própria, uma velocidade à qual decorrem os seus processos. Existe, por outro lado, um relógio que é aqui representado daquela forma digital dentro do sistema computacional, e a razão pela qual são representados dois relógios diferentes é porque a noção de tempo não é a mesma. Por isso, estes dois sistemas são naturalmente assíncronos e cada um vive separadamente e com a sua própria dinâmica. E aquilo que nós realmente queremos dentro de um sistema de tempo real, aquilo que queremos atingir, é, de alguma forma, acompanhar a evolução da dinâmica dentro do sistema controlado, aquele que queremos controlar, o processo físico, e para isso utilizamos sensores. Esses sensores permitem ao sistema controlador aperceber-se da dinâmica e da situação atual do estado do sistema que querem controlar. E, por outro lado, o sistema controlador vai calcular a atuação, a forma como tem que influenciar o sistema controlado, de maneira a que o seu estado seja um estado desejável. E isso é feito através de atuadores. Uma questão muito importante é que a aquisição do estado do sistema a controlar é feita de forma discreta no tempo, em determinados instantes deste relógio físico, e nós vamos representar por uma amostra n genérica, vamos representar por tn de relógio do instante de entrada, input do relógio físico phi. E, entretanto, o sistema controlador demora o seu tempo a fazer as suas atuações, os seus cálculos, e a atuação, quando de facto chega ao sistema a controlar e o influencia, ela aparece com um instante temporal posterior e que é representado por este instante tn, por isso relativamente à amostra n, mas com este instante output no relógio físico. Aquilo que é fundamental e que é a característica dos sistemas de tempo real é que o sistema controlador tem que ser capaz de providenciar estas respostas às amostras que vai calculando do estado do sistema controlado dentro de limites temporais muito precisos. E há duas restrições que são muito típicas. A restrição que nós chamamos a restrição de atraso sensor-atuador, e que corresponde a esta primeira restrição que está aqui, ou seja, para todas as amostras, a diferença temporal entre o instante de atuação no sistema e a diferença entre o instante de atuação no sistema e o instante de leitura da respectiva amostra não pode ser maior do que um certo valor delta. Por outro lado, existe outra restrição também típica, que corresponde a uma restrição da capacidade do sistema controlador acompanhar a evolução da dinâmica do sistema controlado, e que quer dizer que as amostras têm que ser tiradas com uma certa regularidade, e por isso o intervalo entre duas amostras consecutivas, representado por Tn mais 1 menos Tn, tem que ser inferior a um determinado intervalo de tempo T maiúsculo, ao qual nós normalmente representamos ou designamos por período de amostragem. Estas restrições temporais são impostas pelo meio físico, são características do meio físico e são impostas ao sistema controlador, ou seja, o sistema controlador tem que ser capaz de cumprir estas restrições temporais ou então não é capaz de controlar adequadamente o sistema controlado.
Um aspecto fundamental nestes sistemas, então, é a questão das restrições temporais, ou seja, os sistemas controladores, por isso, neste caso, o computador que está a executar alguns programas de controlo e que pretende controlar o sistema controlado, ou o processo físico, tem que ser capaz de fazer os seus cálculos dentro de restrições temporais precisas. E essas restrições são, essencialmente, limitações aos atrasos de observação do estado do sistema, no fundo, aquela restrição ao intervalo de tempo entre amostras consecutivas que nós nos referíamos anteriormente, aquele T maiúsculo. Entretanto, também temos restrições aos atrasos de computação dos valores de controle, ou seja, aquela limitação que era a primeira restrição que tínhamos mostrado anteriormente, com aquele valor delta entre o valor de atuação e o valor de amostragem correspondente, e ainda é muito frequente nós termos de cumprir com determinadas limitações às variações dos atrasos anteriores. Ou seja, quando os atrasos anteriores, quer o atraso de observação, quer o atraso de computação, são fixos, é de alguma forma mais fácil do ponto de vista do controlo usar abordagens que compensam esses atrasos. Quando os atrasos têm variações relativamente grandes, a capacidade de controlar o sistema é muito menor e por isso nós normalmente temos que garantir que o sistema computacional também tem limitações adequadas à variação daqueles dois atrasos anteriores. Para nós vermos um pequeno exemplo, podemos considerar o caso de um controle de nível num depósito de líquido genérico. Temos um sistema onde temos uma entrada de líquido através de uma determinada válvula que, através de um certo fluxo de entrada, permite encher um determinado reservatório. Entretanto, temos também um caudal de saída que vai esvaziando este reservatório e temos aqui um sensor que permite, através de nível do líquido, saber qual é que é o nível dentro do reservatório. O que é que nós normalmente temos de fazer com este controlador? Temos, por isso, que saber qual é que é o nível atual e, mediante o nível atual e o nível desejado, temos que controlar a válvula da entrada do líquido no reservatório, de maneira a controlar o líquido, tendo em conta o caudal de saída. Num sistema destes, nós podemos imaginar que em certo momento temos um determinado nível pretendido, temos aqui o nível azul, o nível atual, que vai eventualmente variando em torno do nível desejado e depois temos uma mudança abrupta do nível desejado de um valor x1 para um valor x2. Aquilo que acontece é que o sistema vai reagir a esta mudança de nível desejado e, ao reagir, vai demorar um certo tempo até o próprio sistema de controle se aperceber da mudança de nível desejado, depois vai demorar algum tempo a abrir a válvula que permite a entrada de mais líquido e, nessa altura, começa efetivamente o nível do líquido no depósito a subir até chegar perto do valor desejado e, quando chega perto do valor desejado, o sistema computacional volta novamente a controlar a válvula de maneira a fechá-la ou mantê-la dentro do nível adequado para que o nível do líquido se mantenha dentro do valor desejado. Aquilo que acontece, se por acaso imaginemos que há um atraso na atuação, vamos aqui reparar esta situação em que o depósito está a encher e, a certa altura, o sistema apercebe-se que o nível do líquido atual já chegou ao nível desejado, mas demora a fechar a válvula. Como demora a fechar a válvula, porque não conseguiu cumprir a restrição temporal e demorou a fechar a válvula, o líquido continua a fluir e por isso continua a encher o depósito. Isto vai fazer com que haja, digamos assim, aquilo que em terminologia inglesa de controle se chama overshoot e por isso vai haver aqui uma ultrapassagem do valor desejado que poderá depois eventualmente até criar oscilação. É este tipo de comportamentos que os sistemas de tempo real têm que evitar, garantindo que este tipo de atrasos não ocorrem através de uma gestão adequada dos programas que têm que executar. Entretanto, os sistemas de tempo real, aquilo que têm que garantir é o cumprimento desses atrasos, ou seja, têm que garantir que são capazes de executar
as suas tarefas dentro de determinados limites temporais e esses limites temporais são tipicamente representados por prazos ou deadlines em inglês. E essas deadlines são, digamos assim, a orientação que o sistema computacional tem para saber e escolher quais é que são as tarefas que tem que executar primeiro, quais é que tem que executar depois, de maneira a conseguir cumprir as restrições temporais e, dessa forma, conseguir cumprir o objetivo de controlar o processo no qual ele se insere. Existem diversos tipos de restrições temporais e nós podemos catalogá-las em, essencialmente, 3 categorias. Aquilo que nós chamamos as restrições temporais do tipo suave ou soft. Estas restrições, aqui com este pequeno gráfico que representa uma utilidade genérica do valor calculado pelo sistema em função do tempo, nós vemos que se o valor calculado pelo sistema for anterior à deadline, tem uma utilidade máxima. Entretanto, após a deadline, a utilidade vai decaindo e a partir de algum tempo a utilidade é zero. Ou seja, o valor, se for calculado fora do prazo ou para além do prazo, ainda tem alguma utilidade para o sistema, mas tem uma utilidade já cada vez menor. Há outros tipos de prazos ou de situações em que o valor calculado tem uma utilidade para o sistema até à deadline. Se for calculado depois da deadline, deixa de ter interesse para o sistema, ou seja, o seu valor e a sua utilidade é, para todos os efeitos, zero. Chamamos a isso uma restrição do tipo firme. Entretanto, podemos ainda ter outro tipo de restrições ou de prazos, aquelas que nós chamamos as hard deadlines, ou traduzindo de forma ligeira em português como prazos rígidos. São restrições temporais em que o sistema calcula valores em que, se por acaso os valores forem calculados até à deadline, têm utilidade máxima e depois da deadline têm aquilo que nós normalmente chamamos um valor ou uma utilidade infinita negativa, porque representam um resultado catastrófico para o sistema, como por exemplo a destruição do próprio sistema ou e mesmo consequências relativamente graves para utilizadores ou pessoas que estejam perto ou na vizinhança do próprio sistema. Exemplos destes 3 casos podemos imaginar aqui, por exemplo, nas deadlines do tipo soft, como sendo deadlines que estão tipicamente associadas a, vamos imaginar, um processo de descodificação de um stream de vídeo. Nós estamos a receber um stream de vídeo, vem uma determinada imagem de vídeo que está codificada e nós precisamos de descodificar dentro de um certo intervalo de tempo para mantermos a cadência das imagens e aparecer o fluxo de vídeo de forma regular. Se por acaso houver uma imagem que chega depois do tempo ou for descodificada depois do tempo, vai haver uma pequena perturbação na qualidade do vídeo, mas se o atraso não for muito grande, essa perturbação pode ser de facto imperceptível. O que quer dizer que o sistema continua a funcionar e digamos assim que o resultado dos seus cálculos, nesse caso da descodificação da imagem, continua a ter atualidade para o sistema. No caso, por exemplo, de uma restrição do tipo firme, podemos lembrar-nos de um sistema que tem que calcular um determinado valor que é comunicado ao outro através de uma rede de dados, mas é uma rede em que a comunicação se efetua em determinados instantes pré-definidos. E se o valor não estiver calculado num instante pré-definido, quando for calculado, se for calculado depois, já não é transmitido, porque já passou o instante da transmissão. Nesse caso, é um caso em que o valor tem uma utilidade zero, porque já não vai ser usado. Entretanto, num caso de deadlines do tipo hard ou do tipo rígido, podemos lembrar-nos, por exemplo, de situações de sistemas que controlam sistemas críticos, como é o caso, por exemplo, de o controle de um avião ou, por exemplo, o controle de um processo químico industrial que seja perigoso, ou mesmo, por exemplo, hoje em dia, nos próprios sistemas ABS dos carros, e aquilo que pode acontecer é que se houver um atraso no cálculo dos valores que têm que ser utilizados para atuar no sistema, o sistema pode se tornar instável e, com isso, levar à própria destruição do próprio sistema e das pessoas que poderão estar na sua vizinhança. O que é, de facto, uma situação catastrófica e que tem que ser normalmente evitada a todo o custo. Finalmente, nós podemos, de facto, catalogar os próprios sistemas de tempo real em 2 categorias conforme os prazos que eles têm que respeitar. Se só tiverem deadlines do tipo firme ou suave, nessa altura nós dizemos que são sistemas do tipo suave, ou em inglês soft real time.
Isto quer dizer que, se houver violação dessas restrições temporais, não há propriamente nenhum evento catastrófico, embora possa haver uma diminuição da qualidade de serviço. Por outro lado, há outra categoria à qual nós chamamos os sistemas hard real-time, ou sistemas de tempo real do tipo rígido, que são sistemas onde existe pelo menos uma deadline ou um prazo que é do tipo rígido e que, se não for cumprido, poderá levar a consequências catastróficas. E com isto, nós terminamos esta breve introdução aos sistemas de tempo real, em que pretendemos dar uma ideia do que são esses sistemas, do componente fundamental que é um sistema controlador que tem um computador que, de alguma forma, tem que controlar um processo envolvente, um processo físico, e, dessa forma, tem que se aperceber do estado do processo e atuar sobre ele a tempo, dentro de prazos. E, no fundo, trata-se de conseguir executar todos os programas e as tarefas que o sistema computacional tem que fazer dentro dos prazos adequados, de maneira a que o controle sobre o processo físico seja, de facto, eficaz.